Você viu aquilo? Aquele feixe azul ali? O Ministério da Verdade jurou pela mãe deles que era refração da luz em cristais de gelo. Mas a gente sabe que o gelo não te dá um one-shot de 300 metros de distância enquanto você está tentando extrair, não é? Seja bem-vindo aos mundos paralelos, onde a gente ignora a propaganda política e faz a única coisa que salva a sua pele: a auditoria dos fatos. Se você acha que os autômatos são ruins porque fazem barulho, espera até o sistema operacional da galáxia sofrer um reboot forçado pelos caras que inventaram a palavra apelação. Bom, todo mundo sabe que se uma fundação tá podre, o prédio cai. E a fundação da nossa vitória de 100 anos atrás? Essa aí tá mais rachada que assalto de prefeitura em época de chuva. Os iluminados não foram extintos, rapaziada. Eles entraram em modo de manutenção. E o update que eles estão trazendo agora, não tem firewall na Superterra que segure. Nesse vídeo eu vou te mostrar porque essas lulas espaciais tratam a nossa física como se fosse um desenho de criança. Vamos auditar a tecnologia de dobra, os escudos de fase e porque o seu fuzil de precisão vai parecer um estilingue perto do que está vindo do sul da galáxia. Pegue o seu café, ajuste o seu terminal e se prepare, porque o Ministério da Verdade pode até te mandar para reeducação, mas o laudo técnico de hoje, esse ninguém consegue deletar. Bora pro vídeo! Beleza, vamos começar do começo, porque para entender o erro de projeto, a gente tem que olhar para a planta original. O Ministério da Verdade adora dizer que os Iluminados, ou Squiff, são lulas espaciais metidas à besta, mas a real é que esses caras são um resultado de uma evolução sob pressão extrema. E quando eu digo extrema, eu não tô falando do seu chefe cobrando relatório na sexta-feira às 17 horas. Eu tô falando de um mundo oceânico onde a coluna d'água em cima de você é tão pesada que transformaria um tanque da Superterra em uma latinha de refrigerante amassada. E aqui entra a física, rapaziada. A densidade e a profundidade lá no homeworld desses caras criaram uma espécie que não tem ossos. Por quê? Porque ossos quebram sob pressão. Eles evoluíram com uma densidade molecular elástica. É como se o corpo deles fosse um polímero de alta performance que se molda ao ambiente. Enquanto a gente precisa de exoesqueleto de aço para não virar patê no vácuo, os Squiff tratam a pressão do espaço como se estivessem num spa. É o primeiro vacilo da nossa inteligência militar, achar que eles são frágeis porque parecem moles. Tenta dar um soco numa gelatina de titânio para ver o que acontece com seu pulso. Bom, se a biologia deles já parece uma apelação, o sistema de comunicação deles é o que faz qualquer engenheiro de rede chorar no banho. Nós, os campeões da democracia, dependemos de rádios, satélites e um cara gritando no meio do tiroteio. Se o sinal cair, o squad vira uma bagunça. Os Iluminados, eles operam em latência zero. Através de órgãos bioluminescentes e receptores eletromagnéticos orgânicos, eles criaram uma interface neural coletiva. Imagine uma obra onde o mestre de obras, o pedreiro, o eletricista e o estagiário compartilham o mesmo cérebro. Se o estagiário tropeça num balde na ala sul, o mestre de obras na ala norte já corrigiu o centro de gravidade do prédio antes do balde tocar no chão. Mas o ponto principal, e o que eu quero que vocês entendam para essa auditoria fazer sentido, é o motivo. E vamos ser sinceros, todos nós odiamos o caos. A gente sempre quer um ângulo reto, nível e prumo. Para os Iluminados é a mesma coisa. A Superterra, para eles, é uma falha estrutural no universo. Eles olham para nossa expansão galáctica, para os nossos gritos de liberdade e para as nossas explosões nucleares e enxergam um erro de cálculo que precisa ser corrigido. Eles não querem o nosso território, não querem a nossa comida. Eles querem formatar o HD da galáxia. E nós somos o arquivo corrompido que está impedindo o sistema de rodar liso. Eles se veem como os auditores finais. E como todo auditor sabe, se a peça não encaixa no projeto, você joga ela no lixo e começa de novo. Agora vamos falar de proteção. A Superterra gasta bilhões em ligas metálicas, blindagem reativa e aço temperado pra gente aguentar um tapa de um terminídeo. É conhecido como a engenharia do tijolo. Quanto mais massa, mais proteção, correto? Errado! Os Iluminados olham pros nossos escudos de chumbo e dão risada. Por quê? Porque eles não usam uma barreira física, eles usam interferência destrutiva. Sabe aquele seu fone de ouvido caro com cancelamento de ruído?
Ele emite uma onda sonora invertida para anular os barulhos de fora. Os Squiff fazem isso com a porcaria da energia cinética. A matemática é simples. Imagine que a sua bala é uma onda senoidal. O escudo dos caras identifica a frequência dessa onda e emite uma réplica com fase oposta. Resultado, a energia da sua bala é subtraída da realidade. Ela não bate numa parede, ela simplesmente deixa de ter força. É a eficiência máxima. Eles não precisam de blindagem pesada se eles conseguem convencer o universo de que o seu tiro nunca aconteceu. Agora vamos para o maior pesadelo de qualquer estrategista de campo, o teleporte. A gente usa o combustível E-710 para fazer a nave pular anos-luz. É caro, é barulhento e é bruto. Os Iluminados tratam o espaço-tempo como se fosse uma planta no Civil 3D. Para eles, a distância entre o ponto A e o ponto B não é uma linha reta que você tem que percorrer, é uma dobra que você pode grampear. Quando você vê um dos Iluminados sumindo na sua frente, não é simples invisibilidade, ele não correu rápido. Ele se teletransportou. Ele literalmente editou a coordenada dele no eixo Z da quarta dimensão. E como é que você projeta um perímetro de defesa se o inimigo pode dar um /TP dentro da sua base? Não existe muro, não existe trincheira e não existe fundação que segure um cara que ignora a continuidade do espaço. Isso é o apogeu da vadiagem técnica. Mas olha, nada disso chega perto da sacanagem que é a arma de confusão. Isso aqui não é magia, é engenharia de frequência. O cérebro humano é um hardware que roda impulsos elétricos. Se você sabe a frequência exata das sinapses que controlam o movimento motor, você pode interferir nelas. Os Iluminados emitem um pulso de radiação não ionizante que atua como um jammer no seu sistema nervoso. O resultado é aquele caos que a gente conhece. Você quer ir para a esquerda, o seu cérebro manda o sinal, mas o pulso do Squiff intercepta o pacote de dados e reescreve para a direita. É um ataque biológico. Eles transformam o soldado mais treinado da Superterra num estagiário perdido no primeiro dia. Eles não atacam seu corpo, eles atacam seu sistema operacional. E me diz uma coisa, qual é a utilidade de ter a maior arma no seu mundo se o seu driver de movimento está corrompido? A conclusão é deprimente. A gente é uma civilização de impacto, tudo que a gente faz é baseado em bater em alguma coisa até que ela quebre. Os Iluminados são a civilização da frequência. Eles lidam com vibração, fase, onda e dobra. Enquanto a gente está tentando construir um prédio mais forte, eles estão alterando a gravidade do terreno para que o prédio nem precise existir. Lutar contra os Iluminados é como tentar parar um sinal de Wi-Fi com um escudo de madeira. Você pode até se esconder atrás dele, mas a informação continua passando por você. E é por isso que, se o Ministério da Verdade estiver realmente escondendo que eles voltaram, o que a gente sabe que é verdade, o nosso laudo de sobrevivência não é só negativo, ele é parcialmente inexistente, porque a gente não tem as ferramentas para medir a escala do estrago que uma civilização que hackeia a física pode fazer num bando de macaco que para eles ainda usa pólvora. E agora, nós iremos analisar as unidades que compõem a espinha dorsal dessa nova invasão. Começaremos pelo Sem Voto, que se você olhar para ele, você vai perceber que ele te causa um bug imediato. Ele veste roupas, ele tem proporções humanoides, e ele usa o que parece ser um colete e calça de trabalho. O Sem Votos é o que chamamos na engenharia de reaproveitamento de materiais. Evidências sugerem que os Iluminados estão processando colonos capturados e integrando-os à sua rede neural. Eles possuem membros modificados com garras de alta densidade molecular e uma interface neural que deleta a vontade individual e instala um protocolo de obediência absoluta. Eles atuam como massa de manobra, são baratos, rápidos e sacrificáveis. E a fraqueza dele é simples, eles são humanos ainda, tecnicamente. Então, para você vencer eles, apenas use a maior e melhor metralhadora que você tiver. Também temos os Observadores. Os Observadores são os fiscais mais chatos da galáxia, pois eles são drones sencientes que operam na fronteira da nossa percepção. Basicamente, o Observador utiliza uma tecnologia de camuflagem por refração ativa. Ele não fica apenas invisível, ele altera o índice de refração do ar ao seu redor, criando aquela distorção borrada que você vê antes de tudo dar errado. Ele é basicamente um sensor de movimento móvel.
A sua única missão é detectar Helldivers e emitir um sinal de rádio de alta frequência. No momento em que o observador te escaneia, ele gera um alerta que serve como coordenada para o teleporte da elite iluminada. A fraqueza dele é basicamente granadas de pulso EMP, que desativam seus sensores ópticos, forçando a sair do modo de stealth sem a camuflagem, mas um tiro bem dado também resolve a situação. E agora temos o Supervisor, ou o Overseer. Subindo um pouco nessa hierarquia, o Supervisor ele é basicamente um gerente, ele é uma unidade de comando que coordena o campo de batalha em tempo real. O Supervisor é protegido por um escudo de fase de alta frequência. Ele não tenta bloquear a sua bala, ele vai vibrar na mesma frequência do projeto para anulá-lo. Ele é equipado com feixes de energia linear que podem atravessar a blindagem de um tanque em segundos. Basicamente, a fraqueza dele é o tempo de recarga do core. Atire nele enquanto ele está carregando o ataque. É o único momento em que ele está basicamente vulnerável. E agora vamos para o Supervisor da Lua Crescente. Se o Supervisor normal já era insuportável, esse aqui ele é pior ainda. Porque o Supervisor da Lua Crescente opera com uma matriz de energia em cascata. Ou seja, ele não dispara apenas um laser, ele emite ondas de choque em formato de foice. Daí vem o nome Lua Crescente, que normalmente ignoram obstáculos sólidos. Ele possui uma blindagem de fase reforçada com ligas de matéria escura, e basicamente a fraqueza dele é o tempo de alinhamento orbital, ou seja, ele demora muito para disparar o arco crescente, então no momento que ele estiver exposto e recarregando, é o seu momento de disparar nele. E agora vamos para o motim de carne. Aqui a situação fica um pouco mais visceral. Esse motim de carne ambulante é o pesadelo de qualquer soldado Helldivers que preza pela integridade de qualquer ser vivo. Imagine uma massa de centenas de 100 volts fundidos operando como uma única carga dinâmica móvel. O motim de carne não é uma unidade individual, é um agregado biológico. Ele se move com um fluido como se fosse uma onda de carne que atropela qualquer coisa que estiver pela frente. A função dele é basicamente causar fadiga, eles não usam tática, é volume e massa, o equivalente a um deslizamento de terra só que com garras e gritos. A fraqueza dele é basicamente uma entropia térmica. Como ele é uma massa puramente biológica e densa, eles têm uma dissipação de calor terrível. Logo, lança-chamas e ataques de napalm criam uma reação em cadeia de necrose térmica. Logo, o motim de carne cozinha de dentro para fora porque o processador central deles não aguenta o aumento de temperatura do grupo. E agora, nós vamos para a colheitadeira, que tecnicamente é a unidade que explica porque os iluminados estão aqui. Se você achou que os iluminados queriam nosso petróleo E710, você errou, porque eles querem matéria-prima. E a colheitadeira é uma plataforma de extração de recursos orgânicos. Basicamente uma estrutura gigantesca, parte máquina, parte organismo, que limpa, entre grandes aspas, o campo de batalha após o conflito. Ela possui um campo de repulsão gravitacional, ou seja, se você disparar ou tentar chegar perto, esse campo provavelmente irá te repelir. A fraqueza dele é basicamente a instabilidade hidráulica. A colheitadeira depende de grandes tubulações de fluido biológico para ser operada. Se você focar o fogo nas articulações hidráulicas, aquelas partes que parecem veias brilhantes, o sistema vai perder pressão e a máquina colapsa sobre o próprio peso, ou você usa um ataque orbital, que é bem mais fácil, vamos ser sinceros. Certo, agora nós vamos para outro nível, basicamente as naves de guerra dos Iluminados. Temos primeiro a nave de guerra, a Warship. Ela não é apenas uma nave, ela é um centro de distribuição de massa móvel. Enquanto as nossas destroyers precisam de órbita estável, a nave de dobra trata a gravidade como uma sugestão. Ela utiliza propulsão por dobra de espaço localizada, ou seja, ela não voa no sentido tradicional, ela altera a métrica do espaço ao redor do casco para se deslocar sem inércia. Ela utiliza canhões de feixe de partículas de fluxo contínuo, e diferente dos nossos disparos orbitais que explodem, o dela derrete a estrutura atômica do alvo. A fraqueza dela é basicamente a saturação de escudo de proa. Para manter o portal de dobra aberto para o envio de tropas, ela precisa desviar energia dos escudos frontais. É a janela para um ataque de lança-raios quasar ou ataque de precisão orbital. Acerte o gerador de dobra e a nave fica presa entre duas dimensões até colapsar. Temos agora a Raya, que é basicamente outro drone de inspeção, que você definitivamente não quer perto de você.
Ele opera em altitudes bem baixas, agindo como um interceptador de infantaria. Basicamente, o ferrão dela não dispara projéteis, ele emite uma descarga de eletricidade estática direcionada. A função dela é manter o perímetro. Se você tentar fugir da zona de conflito, é bem provável que você será interceptado por uma dessas coisas que irá causar paralisia neuromuscular imediata. A fraqueza dela é basicamente a vulnerabilidade de estabilização. Como ela é extremamente leve para garantir a velocidade, ela depende de pequenas turbinas de levitação nas asas. Basicamente, um tiro de escopeta Punisher ou qualquer arma com alto impacto cinético desequilibra a raia, fazendo com que ela se choque contra o solo antes de conseguir recalibrar os giroscópios. E finalmente, chegamos ao pesadelo, o Leviatã. O Leviatã é uma mega estrutura biomecânica independente. Ele é tão grande que possui seu próprio campo gravitacional e geradores de escudo de fase redundantes. Na ofensiva, ele não irá usar armas comuns, ele vai abrir fendas de matéria escura que sugam tudo em um raio de 50 metros para o esquecimento. Além disso, ele possui alguns tentáculos de energia que podem derrubar uma nave de extração antes mesmo dela pousar. E agora vamos para o laudo das estruturas dos Iluminados, começando pelo Monólito, que é uma estrutura bizarra que gera campos de energia negativa. Ele atua como um farol para os sem votos. Ele se amontoam na base em números tão absurdos que o Ministério da Verdade classificou o local como condição insalubre e intolerável. Armas convencionais? Esquece, o Monólito tem uma regeneração molecular que trata o seu tiro de canhão como se fosse uma picada de mosquito. Para demolir essa coisa, a única solução técnica é uma bomba infernal Nux/223. Precisamos de uma sobrecarga térmica tão massiva que o campo de energia negativa sofra um crash total. Não toque no Monólito, pois se o lado diz que é insalubre, é porque o seu código genético corre perigo. Temos também o Pináculo Relâmpago, que é basicamente a defesa de perímetro definitiva. Ele funciona como um capacitor de alta tensão, acumulando carga estática para descarregar em qualquer Helldiver que entre no raio de detecção. O orbe no topo é o ponto fraco. Se você saturar a torre com dano de curto-circuito EMP ou apenas disparar naquele ponto fraco, o sistema entra em sobrecarga de arco e explode, levando tudo que estiver em volta. Temos também o Disruptor Cognitivo, que é basicamente uma ferramenta de interdição de sinal. Ele emite um feixe de luz azul que corta o céu e interfere diretamente no seu menu de estratagemas. Ele embaralha a interface, transformando seu tablet de comando num jogo de sorte. Ele gera um campo de ruído branco quântico que suja o sinal entre você e o seu Super Destroyer. O emissor no topo é extremamente sensível ao impacto cinético. Um tiro de precisão bem no foco do laser desalinha os espelhos de frequência e encerra a interferência na hora. Também temos o Acampamento Iluminado, que é basicamente um centro logístico que usa levitação magnética de campo largo. Eles servem para reparo de unidade com pontos de spawn rápido. Como eles não tocam o solo, são imunes a terremotos e minas terrestres convencionais. Se você quiser destruir essa coisa, saiba que o motor de levitação na base inferior, se você conseguir desestabilizar o campo magnético ali com uma carga explosiva de alto impacto, a plataforma inteira vira um entulho de centenas de toneladas caindo no chão. É o fim do canteiro de obras deles. E bom, aqui terminamos o nosso vídeo analisando os Iluminados. Se eu falei alguma coisa que estava incorreta, por favor, me corrija nos comentários. Se teve algo que eu deixei de falar, por favor me avise que talvez eu aborde no próximo vídeo ou em um shorts, provavelmente. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva e deixe o like. E muito obrigado mesmo por estarem me dando essa força pro canal. Eu nunca imaginei que algo assim poderia estar realmente acontecendo comigo. E é tudo graças a vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!